Mais líder do que nunca. Meus amigos, ontem vimos um Flamengo sem Rodrigo Caio, sem Arrascaeta, sem Gabigol e sem Felipe Luiz. Mas no mesmo padrão, como se esses caras estivessem em campo. Tem 5G no Brasil, João? Como? 5G? Ainda não, está chegando. Não? Está chegando. Então tem. Porque o campeonato tá em 3G e o Flamengo tá jogando 5G. Ah, é? É outra rotação. É mesmo? É outra velocidade. É. Agora, outro ponto, assim, desculpa, eu tenho ido ao Maracanã. Se o Maracanã tinha morrido, eu acredito em ressurreição. É. Porque Voltou? a alma do Maracanã é uma coisa absurda, incrível. Que legal. Na hora que acenderam aquelas luzes todas, o Maracanã tá lindo, espetacular. tá de Se arrepiar. você não foi ao Maracanã, vá. Vá. Dá um jeito de ir. 12% do público do jogo contra o Emelec veio de fora do Rio de Janeiro. Se você é rubro-negro e tá fora do Rio de Janeiro, tente vir, porque vale muito a pena. Tá demais, né? O maior espetáculo do Brasil hoje é o Maracanã, em jogo do Flamengo. E eu tô dizendo a verdade. Sim. Porque é verdade, porque nesse país dividido, o ponto de convergência é o Maracanã pintado de rubro-negro. Eu tô falando sério. Sim. Como Eu diziam- sei que você está falando sério. Eu concordo com você. Tá muito bonito. Maracanã lotado todo o jogo, 52 mil pessoas. Em 87, tinha geral, tinha Zico e a média de público no Maracanã era 47 mil pessoas por jogo quando o Flamengo foi campeão da Copa União. Isso à parte. É outra rotação. É outra velocidade. O Flamengo não deixa o adversário respirar. Marca a saída de bola o tempo inteiro. E o Rodrigo Santana, técnico do Atlético, entendeu, ele não conseguiu aplicar uma coisa que ele tem razão quando ele diz: o Chelsea foi campeão inglês assim em 2017. Só que o Chelsea tinha uma capacidade de transição, de sair da defesa para o ataque e transformar o 5-4-1 em 3-4-3 e depois transformar o 3-4-3 em 5-4-1 como se fosse uma sanfona, que o Atlético não tem. Então o Atlético joga a maior parte do tempo chamando o adversário para o seu campo. Ou melhor, o Flamengo empurra o Atlético para o seu campo. E aí é outro jogo. Em relação ao Campeonato Brasileiro, é outro esporte. É verdade, o PVC, vou dar uma de comentarista aqui. Eu já falei pra vocês que eu tenho um projeto de virar comentarista daqui a 20 anos, né? Mas de vez em quando eu dou um pitaquinho e tal. Não é que o Grêmio jogou mal contra o Flamengo, não é que o Internacional jogou mal contra o Flamengo, não é que o Palmeiras jogou mal contra o Flamengo, não é que o Atlético Mineiro tenha jogado mal contra o Flamengo. Não, eles não conseguiram jogar. É verdade. Eles não jogaram mal. Eles não conseguiram jogar. E o que chamou a atenção ontem, Edmundo, é que, olha os desfalques. Rodrigo Caio, Gabigol, Felipe Luiz e Arrascaeta. Jogadores que fazem falta para qualquer time. O Flamengo continuou do mesmo jeito. Parecia que os caras estavam em campo. Exatamente. O time continua na mesma toada. O que me impressiona, e acho que é o diferencial do trabalho do Jesus, é que quando o Flamengo tem a bola, ele aumenta o campo. O que é isso? É criar espaço para poder ter as triangulações e companhias, né? Ninguém fica sozinho, ninguém fica com a bola isolado sozinho. Quando fica, apronta isso aí que a gente está mostrando, que é a jogada individual do Vitinho. E ele diminui o campo quando está sem a bola. Com a marcação alta, inclusive dos zagueiros, mas só que firme em cima, não deixando ninguém escapar no contra-ataque. E aí você sufoca o adversário. Tem uma imagem que a gente mostrou no Giro Fox hoje de manhã. Os 11 jogadores do Atlético Mineiro estão dentro da área, mas não é no escanteio, não. A bola está em jogo. É impressionante, por isso o Flamengo sufoca o adversário, faz grandes triangulações e na hora que tudo parece estar fechado, está tudo enclausurado, vem uma jogada individual e desmonta todo o sistema defensivo. Está de fato bonito ver a equipe do Flamengo jogar. Os adversários tentam, correm, se dedicam, mas não estão conseguindo parar esse Flamengo, pelo menos no Maracanã. Pois é. E o Flamengo de Jesus, Eugênio? É o Ai Jesus! Que Tem coisa, alguns hein? pontos em relação ao jogo de ontem. O Flamengo vinha dando alguns sinais de desgaste físico no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, né? No contra o Grêmio ele caiu de produção no segundo tempo, no jogo contra o São Paulo ele caiu de produção no segundo tempo. A gente vinha percebendo isso, que não era o mesmo time da primeira etapa em relação à segunda etapa. E aí aquela história, escreve certo por linhas tortas, é Jesus que escreve certo por linhas tortas? Sim, pode ser. Por quê? Nesse O que caso acontece? Nesse caso, o que aconteceu? Os reservas que entraram
ajudaram a dar mais fôlego ao time. Porque eles não estão com o nível de desgaste dos mais utilizados. Então, quando entra o René, ele está com fôlego. Quando entra o Rodolfo, ele está com mais fôlego que o Rodrigo Caio. Quando entra o Vitinho, ele está com mais fôlego. Todo mundo que entra, o Renier, não está nessa pegada de 2 jogos por semana que os titulares vinham enfrentando. Então, agora, a questão era, esses jogadores que vão entrar, vão conseguir manter o padrão tático da equipe? A resposta foi sim. Conseguiram manter. Então, mantém o padrão tático, dá mais gás, mais fôlego para esse time, e dentro de um time bem organizado, aí o jogador começa a aparecer. A individualidade do Vitinho, que era muito cobrada, apareceu no jogo de ontem. O Flamengo, ele teve dificuldades até abrir o placar. Dificuldades que eu digo é de criar as situações de gol. Porque, sim, a habilidade de um Arrascaeta faz falta. Num drible, num passe. Não houve reposição no mesmo nível. Do Gabigol, a mesma coisa. O René pode ser um jogador de muito futuro, mas ainda não está no nível do Gabigol. Então o Flamengo teve dificuldades. Como veio o primeiro gol, no escanteio. E aí uma jogada do Flamengo. Vitinho batendo no escanteio, bateu fechadinho, mas o Arão chegando na área. E o Flamengo abriu ali o caminho para a vitória e se consolidou no segundo tempo. Por quê? Porque o Flamengo é um time que não para de atacar 90 minutos. Ele tá ganhando de 1-0, ele tá atacando, tá ganhando de 2-0, ele tá atacando, tá ganhando de 3-0, ele continua atacando. Ele não diz, agora ganhei 2-0, vou recuar aqui para sair no contra-ataque. Não. Ele joga, pelo menos ele tenta jogar assim, sempre. E quase sempre ele consegue. Foi o caso ontem. Os gols do segundo tempo saíram na persistência. No atacar o tempo inteiro, uma hora a bola, vai sair uma jogada, vai entrar. E aí o Atlético, com essa linha de 5 atrás, facilita o trabalho do Flamengo. E o Jesus falou isso depois do jogo. Gosto de enfrentar equipes com 3 centrais, 3 zagueiros, como foi o Atlético. E a gente já tinha visto o Atlético contra o Palmeiras. Porque não tem nada a ver com o Chelsea. Sim. É o seguinte, eu vou me trancar aqui atrás para ninguém furar minha defesa. E o Palmeiras conseguiu furar no finalzinho do jogo. Você dá uma saidinha, dá uma escapada, fez um gol no Palmeiras, fez um gol no Flamengo. Aliás, uma falha do Vitinho. É o Vitinho quem perde a bola. Isso, o Vitinho participou de todos os gols. Que origina o gol do Atlético. Mas quando você tem 5 homens na última linha e 4 à frente dela bloqueando a área, não tem ninguém no ataque, só fica o Ricardo Oliveira. E aí, o Flamengo pode mandar ainda mais gente pro ataque. Ou seja, pro Jorge Jesus tá ótimo. Você quer botar 5 zagueiros aí? Pode botar. Bota porque eu vou te massacrar ainda mais e uma hora a bola entra. Tem uma coisa que acontece desde o 3-5-2 do Lazzaroni. Como a gente não discute... O nosso futebol, ele passa de boca em boca, de geração em geração. Mas ele não passa de conhecimento em conhecimento. Então, o que acontece? A gente copia o desenho, mas não copia o conceito. O desenho do Chelsea é igual ao do Atlético. O conceito, ele não teve tempo para treinar também, esse conceito. É isso. Você copia o desenho, mas não o jeito.